Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao SemanaCast, o podcast da Semana do Conhecimento. A Semana do Conhecimento é um evento que tem por objetivo estimular o empreendedorismo, a ciência e fomentar um ecossistema científico, empreendedor e de inovação com a participação ativa das instituições acadêmicas, empresariais, governamentais e não governamentais. Eu sou Thales Guarani e do meu lado aqui, compartilhando comigo essa responsabilidade de um entrevistado ilustre, Christopher Montenegro. Fala aí, Cris. Muito boa tarde, meu amigo Thales Guarani, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer imenso voltar aqui ao SemanaCast, voltar a esse podcast que fala sobre a Semana do Conhecimento. E para você que está chegando agora, a Semana do Conhecimento é composta por 4 quadros. Expo Criatividade, voltada ao ensino infantil e Fundamental 1. Feira de Ciências e Engenharia, voltada à FESEG, voltada ao ensino Fundamental 2, médio e técnico. Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, a Ciencitec, voltada ao ensino superior. E, por fim, a Mostra de Economia Criativa, que valoriza empreendedores e inventores da cidade de Guarulhos e região. Estamos gravando, inclusive, durante a Semana do Conhecimento que está rolando, a 8ª edição da nossa Semana do Conhecimento 2024. E como é de costume, a gente sempre traz aqui convidados ilustres que têm história, que têm vínculo, que trabalham junto conosco, que nos ajudam a construir esse grande evento, esse que pode-se dizer que é o maior evento de divulgação científica de Guarulhos e, quem sabe, da região. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre que participa muito, especialmente de 2 desses quadros que eu citei aqui no começo. A Feira de Ciências e Engenharia, a FESEG, e a Ciencitec. Quero apresentar para vocês Felipe Cané, obrigado por ter vindo, aceito o convite. Quero que você se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre também a sua relação logo de cara com a Semana do Conhecimento. Eu agradeço o convite de vocês dois, agradeço a possibilidade de conversar com vocês que estão em casa, sobre esse evento tão importante para a cidade, como já disse em outras oportunidades, para a cidade e para além das divisas da nossa cidade, do estado de São Paulo e tal. Eu sou avaliador, como a gente estava brincando, eu sou o avaliador mais antigo e mais velho do evento e acompanho a Ciencitec desde a primeira edição, nós estamos na 13ª edição, e a Ciencitec, por ter essa relação com o ensino superior, eu já venho acompanhando, palestrando, avaliando o trabalho. E a FESEG também, desde a primeira versão, a primeira edição dela também, pensando aí no ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior, que são as áreas que eu atuo atualmente, atuei no passado, dependendo do perfil ali, mas também atualmente no ensino básico, ensino superior, orientando alunos. Inclusive nesta edição eu trago um trabalho de um estudante que eu orientei e conheci na edição anterior da Semana do Conhecimento, e a gente bateu o papo e falou: professor, topa me orientar? Eu falei, beleza, é uma troca, acho que a orientação é uma troca, e acho que é isso, né? Essa história, vou dizer que a Semana do Conhecimento, ela atravessa a minha história, e acho que a minha história na cidade como pesquisador da cidade de Guarulhos também atravessa a história da Semana do Conhecimento. Perfeito. É isso mesmo, para a gente é uma alegria enorme ter a sua participação em todas as edições da Semana do Conhecimento, e em especial aí da Ciencitec, puxando a sardinha para o meu lado, esse ano coordenando a Ciencitec, então tem que puxar essa sardinha para o meu lado e dizer que queria saber um pouco mais dessa sua experiência na avaliação de projetos da Ciencitec, Como é que você percebe essa evolução científica na cidade, como é que você pode fazer um panorama de quando eu comecei, como é que está agora e tal, a qualidade e o aumento do volume desses projetos também na Ciencitec. Afinal, 13 anos, a gente, além de acumular cabelo branco, a gente acumula algumas experiências, De fato, a Ciencitec ela foi melhorando a cada ano. Acho que a chegada de novas instituições à cidade, a parceria de novas instituições também, ela vem aumentando o nível da produção científica na cidade, até porque o ensino superior, um dos pilares é a produção científica, é a extensão, é a pesquisa, é a divulgação científica. E da primeira até agora, o volume aumentou, a qualidade aumentou, mas acho que o engajamento também. Então, a gente começa a ver uma produção de uma cultura a respeito da Semana do Conhecimento, que acho que é aquilo que a gente sempre briga, sempre luta na cidade por esse engajamento, pela cultura da pesquisa, pela cultura do fazer pesquisa, do divulgar a pesquisa.
Então acho que o que eu consigo observar nesses anos é tudo isso que você colocou de fato e também esse engajamento cada vez maior, tanto do estudante quanto das instituições de ensino superior na produção científica, na divulgação científica de Guarulhos. Legal. E cara, tem uma questão aí que você falou do engajamento, do respeito à produção científica, do respeito ao evento como um evento de divulgação científica. Então, naturalmente, as pessoas hoje esperam pela Semana do Conhecimento para produzir o seu trabalho, né, para apresentar o seu trabalho. Mas eu queria que você citasse duas coisas ainda em relação à Ciencitec, né? A importância do portal. A gente inaugurou recentemente um portal onde os alunos, as pessoas, os autores, né, de projetos que participam e inscrevem seu projeto, têm o seu projeto habilitado e o apresentam aqui no evento, isso vai para o portal científico. Então, ele tem publicado numa revista científica da cidade o seu trabalho. Qual que é a importância disso para quem apresenta, no teu ver? E você ainda como avaliador, que está sempre analisando trabalhos de instituições diferentes, né? Essa questão da pluralidade, de você ter mais de 4, 5, 6 instituições, às vezes na mesma banca, se apresentando, e de instituições públicas e privadas. Como que é essa questão? Acho que a primeira pergunta é assim, fazer ciência é olhar um pouco para trás daquilo que já foi feito. Então é evidente que a Ciencitec, quando ela cria esse repositório, é importante, porque é o estudante que produz a pesquisa, eu consigo armazenar essa pesquisa no repositório, e de certa forma quem vai partir dali para frente naquele tema escolhido, ele não vai partir do nada, do zero. Falou, teve alguém lá, o Thales, pesquisou sobre tal coisa, pesquisou sobre mobilidade urbana na cidade de Guarulhos. O que ele já pesquisou? Então a gente não perde essa produção científica, isso é fundamental, tá? Fundamental, acho que agrega muito. E está ligado com a segunda pergunta, porque as instituições de ensino também precisam desse repositório, até como referencial teórico, uma revisão bibliográfica, uma revisão científica, enfim. Agora, a questão é até que engraçado, que quando você vai avaliar, cada instituição tem um perfil muito claro. Então tem instituição que tem um perfil mais tecnológico, e não tecnológico da palavra em si, de computador, tecnologia, e sim de cursos de tecnologia. Mas ao mesmo tempo tem um perfil mais fraco no curso de educação. Aí outra instituição de perfil já mais educacional, ela se demonstra mais preparada, mais ali, porque é a linha, o cerne daquela instituição. E aí numa área mais de engenharia, não tem tanta tradição, né? Então acho que essas diferenças na Semana do Conhecimento se somam e faz com que o evento seja tão brilhante. Porque se todo mundo fosse igual, todo mundo produzisse o mesmo nível, ou todo mundo tivesse os mesmos cursos, a mesma possibilidade de pesquisa, não teria graça nenhuma. Então acho que é por isso que é tão importante você, na mesma noite de uma comunicação oral, por exemplo, hoje à noite, como você falou que a gente está gravando ao longo da semana, nós vamos ter trabalhos da área biológica, da área educacional, da área tecnológica, da logística, da saúde, enfim, de toda a cultura, da história, da matemática, e tudo isso na mesma noite. Então o estudante que está apresentando, ele está apresentando para o avaliador está ali. Só quem está assistindo fala, cara, peraí, estou fazendo engenharia civil, mas eu estou ouvindo um trabalho sobre a história do Brasil. Olha que riqueza, a importância dessa pluralidade. Então acho que isso é um dos pontos fundamentais do evento, o que torna ele tão brilhante, tão gostoso de acompanhar, fazer parte. Acho que é isso. Nesse sentido, falei um pouquinho da sua questão de avaliador enquanto Ciencitec, e aí mudando um pouco o perfil. Vai puxar para a FESEG. Não sou eu o coordenador da FESEG, mas é um dos núcleos, né, que sua história se confunde também. Sim. Eu conheci numa oportunidade como essa. Nós temos aqui, aproveitar e dizer para você que nós temos o nosso, tanto o nosso canal do YouTube quanto o portal, né, da semana, que você pode conhecer os projetos. E uma das coisas a forma como eu conheci o Cané, logo que eu entrei no departamento, foi através de uma palestra do Cané na nossa edição da Semana do Conhecimento, que foi online, e aí ele fez uma palestra, né, para o público da FESEG. Então, é isso, avaliador, orientador, palestrante, multitarefas na FESEG. Então, diga um pouco para nós, sobre a FESEG e a sua experiência, né? Acho que foi numa palestra de astronomia, né? Sim. Essa palestra eu ministrei ao longo de 11 anos. E ela surgiu em parceria com um professor meu, sim, da Universidade de São Paulo, o professor Augusto Minelli. E a de Física Nuclear também. A FESEG, ela tem um perfil
costumo dizer assim, a Sensitec é mais aquele perfil acadêmico, mais, olha, comunicação oral e tal. A FESEG, ela também tem esse rigor científico, mas é um rigor científico mais jovial. É o jovem que amanhã estará na Sensitec. Sim, sim. Então olha como é importante, olha como é rico isso. Então você dá a oportunidade para um estudante do ensino fundamental vir aqui e apresentar o trabalho dele. É claro que a gente não pode esperar que esteja o mesmo rigor, a mesma profundidade do que um projeto de ensino superior. Mas o cerne da coisa é a mesma, a essência é a mesma. O fazer ciência é a mesma coisa. A ideia, o método científico, o que é pesquisar, o que é elaborar, o que é atraso, o que é fazer um relatório acadêmico e tal, relatório científico, é a mesma essência de um para o outro. Então acho que a FESEG ela permite que essa juventude traga os projetos acadêmicos, traga aquilo que ela está pesquisando e compartilhe com os demais. Porque se você já acompanhou uma mostra aqui, uma apresentação da FESEG, você percebe que no salão de artes, ou dependendo do local que você coloca, as apresentações são colocadas, você tem a possibilidade de trocar conhecimento com o teu colega que está do lado, conhecer um colega que está na frente de uma outra escola. Olha, aquela escola faz dessa forma, pesquisei disso. Isso quando não tem temas correlatos, né? Como aconteceu muito o ano passado. Sim, exato. Então, sobre o sistema solar, 10 projetos com a mesma ideia, só que com caminhos distintos. Então, isso é muito importante, isso é muito enriquecedor para o evento. E acho que traz essa garra, né? Essa vontade da juventude. Eu já me colocaram fora da juventude. Estamos jovens. Né? Estamos jovens, estamos sempre jovens. Né? Essa garra de um menino de 10 anos, de uma menina de 12 anos, apresentando um projeto científico. Né? E às vezes é a primeira experiência que ele tem. Sim. E até nisso que você falou, tem uma cena que eu vi hoje que achei muito bacana. E não é uma cena inédita, mas que cada vez que a gente vê essa cena parece que é como se fosse a primeira vez, pelo quanto é especial. Né? Você falou de ter trabalhos correlatos ali durante a FESEG. Eu vi, por exemplo, vou citar aqui as escolas, um grupo do ENIAC prestigiando um trabalho do Hélio Colezel, que é uma escola estadual, né, de uma área bem periférica aqui da cidade de Guarulhos. E a gente tem feito, né, Thales, esse trabalho de ir nas escolas do estado, em áreas especialmente periféricas, que muitas vezes as pessoas nem conhecem o espaço aqui do Adamastor, e trazer esse pessoal para apresentar a sua pesquisa, seu trabalho. E era uma escola privada, né, o pessoal de um grupo que estava apresentando uma escola privada que ficou curioso e foi lá e o pessoal da escola pública estava apresentando o trabalho, que era um trabalho bem interessante, uma questão relacionada ao meio ambiente, que eles fizeram uma maquete, um estudo sobre a questão de impacto dos rios, algo inclusive bem atual, né, por conta das enchentes que dominam aí o país em vários lugares e causam alguns estragos. E é uma cena recorrente, né, uma integração que só pode ser proporcionada pelo poder público, né, o que é muito mais facilmente proporcionado pelo poder público quando a gente faz esse tipo de evento. Então, uma escola, né, privada que estava participando ali e foi ali conferir o trabalho de uma escola pública. É algo que é muito bacana de ver. E uma pergunta, até nessa questão de perfis diferentes, né? Então você tem ali o pessoal que já está mais acostumado a produzir trabalho, outros que estão vindo pela primeira vez, mas como você disse, ainda que de uma forma menor, existe o rigor científico e tem que ter um equilíbrio, o avaliador, de ao mesmo tempo trazer justiça na avaliação, ele tem que ser também gentil para incentivar que aqueles autores venham e continuem vindo, fazendo sua pesquisa e ao mesmo tempo apontar o que eles podem melhorar. Como é esse equilíbrio na hora da avaliação? Isso é muito importante, mas tem uma questão da tua fala que ela é muito, muito importante e muito enriquecedora. Porque a partir do momento que você permite que um jovem observe os problemas que eu tenho na cidade e ele apresente para a cidade essa possível solução, isso é política pública. Sim. E a gente tem observado isso nos últimos anos, a quantidade de projetos falando sobre Guarulhos, falando sobre as questões da cidade, porque é aquilo que a criança vive. Sim. É aquilo que ela está lidando no dia a dia, é uma questão de mobilidade, é saúde, é a enchente, né, é a educação. Então acho que a Sensitec, a semana em si, né, ela está permitindo que o cidadão guarulhense observe a própria cidade e possa propor soluções para a própria cidade. Exatamente.
Isso é importantíssimo. E com relação ao avaliador, a gente sempre brinca, né? Você tem que saber, você tem que ser mais do que um avaliador. Isso que eu sempre defendo, junto até com o professor Robson do Instituto Federal, que é um grande parceiro, né? O avaliador não tem que ser só avaliador num evento desse. Não, mas é um evento científico, eu entendo que é um evento científico. Mas avaliar por avaliar não contribui em nada, na minha leitura. Você deve avaliar e orientar. Olha, eu estou te avaliando aqui, faltou isso. Por que você não pensa? Você tem que deixar algo de si para aquele projeto, algo de si para aquela criança e levar algo dela para você. Isso é fazer educação. É uma troca. Se eu só chego e despejo um monte de crítica ou propriamente avaliação e não acrescento em nada, até que ponto fez sentido essa minha avaliação para aquele trabalho? E até mesmo na Sensitec, que se espera-se do nível superior e tal. Então acho que avaliar é ter esse olhar. E aí quando você vê a FESEG, é um olhar mais apurado ainda, que é um trabalho que muitas vezes está em andamento, é um trabalho que às vezes faz parte de uma disciplina do núcleo básico, né? Tecnologia, informática, matemática, química, ou algum projeto integrador da escola, enfim. E faz parte daquele momento. Não é um projeto de pesquisa científica como é no ensino superior. Sim. Não é um TCC. É um projeto integrador de uma disciplina que vai se encerrar em dezembro. Então, quando ele chega para demonstrar aquilo para o avaliador, eu tenho que ter esse olhar. É um projeto em andamento, é um projeto que faz parte de uma disciplina escolar, é um projeto... O que eu posso acrescentar nisso? O que eu posso acrescentar e o que eu posso aprender? Quantas vezes eu aprendi... Eu estava avaliando na abertura um trabalho da Sensitec, mas era sobre prensas circulares, prensas de alguma forma concêntricas, assim, e eu não sabia o que era. Falei, o que significa esse termo? Porque você quer prensa, mas o que é a especificidade dessa prensa? E aí eu aprendi com o rapaz. Falei, professor, é esse tipo de prensa, é específico para esse tipo de aplicação, e acho que faz parte também. Né? E na FESEG isso é muito mais evidente do que na Sensitec. Muito mais evidente, porque surge cada tema, é um tema mais rico do que o outro, e fala, nossa, como é que você pensou nisso? Então acho que é essa ponderação e saber que você está ali para contribuir e também para receber um conhecimento daquele aluno, daquele estudante. Perfeito. Dentro do nosso roteiro tem uma pergunta aqui para falar sobre a importância do evento para a cidade. Você já falou que isso, né, sobre ser uma política pública, o que é interessante, mas eu fiquei curioso de você falar sobre essa questão do aluno, dessa sua experiência de 13 anos. Quais são os feedbacks que, por exemplo, te marcaram ou que você pode perceber? Poxa, eu trouxe um aluno aqui que eu orientei e aí teve essa transformação, teve essa devolutiva ou teve essa mudança na rota, né, da vida do aluno ali, enfim. Falar um pouco sobre essas suas impressões, sabe? De orientar um trabalho, de trazer ou de mesmo ver um aluno aqui e saber o que mudou e perceber o que mudou. Eu acredito que assim, a ciência ela muda a vida, né? Assim como o esporte, assim, a produção científica também muda a vida, a perspectiva de uma criança quando dada essa oportunidade para ela. A gente estava conversando sobre isso, a importância da ciência, da educação, da cultura, né? Sim. E acho que tem um monte de exemplos na semana, um monte de exemplos que mudaram, pensaram de outra maneira, assumiram outra perspectiva, voltaram no ano seguinte com o trabalho. Mas nesses 13 anos eu sempre me mantive um pouco à parte da orientação. Eu tive 4 alunos que eu orientei ao longo desses 13 anos. 3 foi ali por volta de 2018, 2019 e 1 este ano. Porque eu sempre tentei não me envolver com a orientação, porque eu era um avaliador. Sim. E mesmo quando orientava ou oriento esses estudantes, era numa categoria no qual eu não avalio. Né? Então esses 3 primeiros que eu orientei, um apresentou um robô, uma espécie de robô bombeiro, alguma coisa nessa linha. E aí mudou completamente a perspectiva, está em Nova York, está morando fora, se tornou professor de inglês, foi para a área de moda também, mas de fato o que mudou? Qual foi a chavinha? Aqui. Mostrou a possibilidade que o mundo dá. Para além, não é nem para além da cidade de Guarulhos, é para além do nosso país. De vez em quando converso com ele, o Fernando, enfim, é um menino brilhante. Um outro que
pretendia seguir a carreira de engenharia, mas estava na engenharia mecânica e tal. Foi fazer engenharia agropecuária da área do rural e está no Mato Grosso. Também está muito bem, seguindo a vida lá no agro, no plantio, enfim. O outro é o Vitor, que acho que vocês lembram dele, do Sistema Solar e tal. Era um aluno da rede municipal, ele apresentou um trabalho sobre fusão nuclear. E aí no ano seguinte eu orientei, ele apresentou um trabalho sobre as ondas sonoras. Nós montamos um experimento que colocava areia, colocava a frequência sonora, e essa areia numa superfície metálica gerava o desenho daquela frequência sonora, né, do som, da propagação sonora. E aí ele estava fazendo história na USP, foi para outra área completamente. Hoje é um dos rappers também, tem toda essa pegada. Ele enraizou na questão cultural e da música. Né? E o Arthur esse ano ele traz um simulador de voo que ele construiu junto com o pai dele, né, os dois. O pai é o melhor orientador, né? Eu costumo brincar, eu não sou teu orientador, é teu pai. Não, professor, você é meu orientador. Não, teu pai, porque eu termino em dezembro e você segue com o teu pai. E ele trouxe o ano passado, na verdade uma sonda da NASA, que ele junto com um amigo dele, que inclusive foram campeões no ano passado, para monitoramento de solo e tal. E aí esse ano ele cria um simulador de voo de baixíssimo custo com Arduino e impressora 3D. Então é um projeto que revoluciona a questão até mesmo aí do treinamento de piloto. Então ele faz essa discussão, a questão da dificuldade de acesso na formação de pilotos no Brasil. A questão, há demanda, mas ao mesmo tempo não há um incentivo, barateamento dessa questão, um incentivo estatal, do governo, enfim. Né? E acho que é isso. Nesses 4 projetos, acho que tinha uma grande questão que eu sempre colocava. Olha, não adianta você só fazer o projeto por fazer o projeto. Todo projeto tem que ter uma função social. Ele tem que servir, ele tem que ter esse olhar social, ele tem que ter esse olhar político, esse olhar crítico a respeito à sociedade, naquilo que ele está inserido. Até em uma nanotecnologia, você tem que ter uma visão crítica a respeito daquilo, porque isso é fazer ciência. Fazer ciência é colocar a mão no fogo, na maioria das vezes, né? Porque você está assumindo uma posição. Então acho que foram esses 4, na minha experiência, né? Esses 4 casos, mas nós já tivemos aí tantos e tantos outros, até a chegada das escolas privadas, das escolas públicas ao evento. Sim. Como isso, um estudante que ganha numa escola pública é um incentivo danado para que os demais venham. E no ensino superior também, trabalhos de pedagogia, os jovens professores que estavam ingressando no mercado, como isso foi importante para chegar aqui. Quantas vezes a gente escuta, professor, meu primeiro trabalho que eu estou apresentando. Sim. Né? Então acho que é isso, sabe? Esse ponto acho que é importante. Esses desdobramentos quase que pessoais, né, da trajetória pessoal de alguns alunos que você citou, um que começou a ver isso e foi morar em outro lugar, o outro, isso mostra um pouco do que foi a concepção de Semana do Conhecimento, porque como o Felipe bem lembrou, nós temos quadros que são mais antigos, que são anteriores à própria Semana do Conhecimento, que são a FESEG e a Sensitec, que já trabalhavam então ensino médio e ensino superior. Sim. E existe essa ponte. O aluno que vem aqui mostra a pesquisa dele, tem avaliadores ali como o Cané e tantos outros que passam pelo trabalho, motivam, incentivam, deixam algo, né, como o Felipe falou. Esse aluno ele sai motivado para ir, para pensar e falar, poxa, eu vou continuar isso aqui, eu vou fazer uma graduação, muitas vezes, né? E aí, na graduação ele vai para onde? Para a Sensitec. Exato. Né? Ou ele vai da Sensitec ou até direto da FESEG para a mostra de economia criativa quando o trabalho dele motiva a empreender. Sim. Então faz sentido ter esse quadro, que foi criado posteriormente. E para que ele chegue na FESEG, muitas vezes ele parte da Expo Criatividade, que ele começa a mexer ainda de uma forma lúdica, e aí quando ele estiver no ensino médio, o Fundamental 2, ele vai falar, não, eu vou apresentar esse projeto. Então, demonstra muito, ilustra muito a tua fala, Felipe, a concepção da Semana do Conhecimento de como a gente pretende conectar as coisas, né? E com esses exemplos pessoais que você deu, de conquistas pessoais, de desenvolvimento pessoal, eu queria que você, agradeço já a tua participação brilhante aqui no podcast, assim como é a tua participação brilhante. A plateia quer que tenha 3 horas, né?
Só não terá 3 horas, porque saindo daqui ele vai avaliar projetos. Sim, Não é só gravar podcast a vida, tem que avaliar projetos também. Mas eu queria que você deixasse um recado final justamente nesse sentido, né? A gente falou desses exemplos pessoais, então, para o pessoal que ainda não participa, por que é importante vir participar? O que você pode falar para que essas pessoas venham participar ou mesmo conhecer o evento? Foi numa dessas possibilidades de participar que eu conheci o evento e me apaixonei pelo evento, né? E acho que de fato é um evento que cresce, é um evento que já está na história da cidade de Guarulhos. Então é um evento que deve continuar, deve ser, cada vez ser ampliado, porque é aquilo que eu falei no começo da entrevista, está se criando uma cultura de ciência e tecnologia na cidade, uma cultura de produção científica na cidade. E o que é a cultura? A cultura é feita por pessoas, é feita por nós mesmos, né? Pelo município, pelas pessoas que aqui residem, pelas pessoas que aqui moram, aqui trabalham. Então, se você não conhece, venha para o evento, participe, venha assistir. A minha primeira vez que eu passei aqui na porta, lá 13 anos atrás, foi justamente entrar e participar, ver o projeto. Fui lá, vi, gostei e tal. Aí depois, claro, tive a oportunidade do Instituto Federal, enfim. Mas eu acredito que é essa linha, esse é o ponto. Se a pessoa não conhece, venha conhecer, vale a pena. Você, estudante, que tem um projeto que você fez na faculdade, fez na escola, fez no ensino médio, no ensino técnico, escreva para o evento, né, nas demais edições, você vai ver que é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento e que vai enriquecer ainda mais a tua carreira, o teu saber, a sua troca de conhecimento, a sua troca de ideias com o colega. E acho que é mais ou menos esse recado que eu deixo em 13 anos aí de avaliador. E eu costumo dizer assim, que quando eu faço ensino técnico, só para elucidar, quando eu faço ensino técnico em automação industrial, foi lá que eu percebo que eu queria ser professor. Olha que curioso, um ensino técnico me levaria para a engenharia em automação industrial. Mas ele abriu a possibilidade, ao longo de seminários, de demonstrar que ali tinha uma semente que podia florescer na carreira docente. Então, acho que o evento é mais ou menos isso. É mais ou menos essa experiência que eu trago e que quantas pessoas que apresentam um trabalho aqui, olha, eu falo bem, posso ser um advogado, não, olha, eu faço cálculos e tal, não, eu posso ir para a área da moda, posso ir para a área disso, para a área daquilo. Então, acho que a Semana do Conhecimento é uma semana de possibilidades. É uma semana de possibilidades, é uma semana de engajamento e é uma semana de sonhos também, né? Porque a partir do momento que você escreve um projeto, você está com aquela... Ai, vou ganhar, não vou ganhar, né? Sim. Então, eu acho que é esse recado que eu deixo. Muito obrigado, Felipe. Para nós uma honra, né, tê-lo aqui todos os anos, desses 13 anos, né? E dizer que acho que a palavra que fica dessa edição aqui, desse podcast, possibilidade. Não foi possível você participar dessa edição? Venha na próxima, tá bom? É possível você conhecer mais sobre a Semana do Conhecimento? Sim, através do nosso YouTube, através do nosso portal da Semana do Conhecimento, né? Lá você conhece os projetos, se inspira, você pode conhecer os projetos da FESEG, projetos da Sensitec, da Mostra de Economia Criativa também e da Expo Criatividade, tá bom? Nosso portal ele está disponível pelo link, né? semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br. Então, para mostrar para você que é possível, tá bom? Fazemos o possível para que seja sempre possível a melhora para você através da ciência, da tecnologia e da inovação. Cris, muito obrigado. Obrigado, Thales. Obrigado, Cané. Obrigado. E aqui encerramos então o SemanaCast, o podcast da Semana do Conhecimento. Fique de olho nas nossas redes sociais e nas informações em gerais. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.